Como é possível alguém no século XXI guiar a sua vida por um livro escrito por homens há 2000 anos? Mas não será irracional ignorar esse livro se ele tem realmente a autoria do Criador do Universo? Hoje discutimos a inspiração da Bíblia. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 31º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Nós fizemos um interregno bastante longo, mas estamos de volta com mais uma temporada. Vai haver agora um episódio por mês nesta temporada, durante os próximos meses. Portanto, carreguem no botão do sininho da notificação para receberem os novos episódios. E, sem mais demoras, vou já para o tema de hoje. Portanto, nós hoje vamos continuar e terminar de alguma maneira um tema que foi o tema do último episódio. Eu sei que já passou algum tempo, mas do episódio número 30 sobre a história da Bíblia. E também já tínhamos falado da Bíblia antes, no episódio 6 e 7, bem lá atrás com o Manuel Rainho, sobre a fiabilidade da Bíblia. No episódio 30, foi o último episódio, falámos sobre a história da Bíblia, a história do canon. Mas hoje nós vamos falar mais sobre a Bíblia em si e sobre um tema bastante importante, que é a doutrina da inspiração. A doutrina, esta palavra às vezes assusta algumas pessoas, mas basicamente significa apenas como é que nós compreendemos, o que é que nós acreditamos sobre a inspiração da Bíblia. E claro, como devem imaginar, o que nós acreditamos sobre a inspiração da Bíblia, ou a doutrina da inspiração da Bíblia, como ela é inspirada por Deus, o que é que isso significa, será que ela é inspirada por Deus? Isso tem uma grande importância na maneira como nós lidamos com a Bíblia e como nós, especialmente, integramos ou não integramos a Bíblia na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Uma coisa que nós ouvimos bastante sobre a Bíblia é um texto muito antigo, ultrapassado, escrito por homens. Isto é uma crítica que se faz muito à Bíblia e diz-se um pouco bem como é que é possível alguém no século XXI guiar a sua vida por princípios que estão escritos num livro quase pré-histórico, de acordo com o critério de algumas pessoas, e onde não havia conhecimento científico como há hoje, e foi escrito, afinal de contas, por mãos humanas. E, portanto, como é que nós podemos confiar e utilizar esse livro para guiar o nosso dia-a-dia? Não é? E para modificar as nossas crenças e até o centro da nossa hierarquia de valores, da nossa moralidade, da maneira como nós vivemos a nossa vida. Então, eu acho que a questão da inspiração é absolutamente central para perceber se de facto isto faz sentido ou não. Ou seja, se de facto Deus inspirou a Bíblia, ou se quiserem, se de facto existe um cunho da autoridade divina na Bíblia, existe um cunho de Deus, Deus é de alguma forma o autor da Bíblia, e nós já podemos a seguir explorar o que é que isso significa, como é que isso pode ser compreendido. Mas se de facto Deus é o autor da Bíblia de alguma forma, se a Bíblia é de alguma forma a palavra de Deus, como isso costuma ser dito, então nós não podemos ficar indiferentes. E depois existe mais um ponto. A Bíblia descreve ações de Deus. A Bíblia descreve palavras de Jesus Cristo. Ou seja, se de facto essas coisas são verdade e aconteceram, então também faz uma diferença na nossa vida. Por exemplo, quando nós ouvimos o Sermão do Monte, se Jesus de facto era quem ele disse que era e ele deu aquelas instruções, então nós não podemos ficar indiferentes a elas e elas de alguma maneira têm de ter um impacto na nossa vida. Eu vou dar aqui uma analogia para se perceber um pouco o que eu quero dizer. Vamos imaginar que nós temos um documento, encontramos um documento bem antigo que diz assim: como viver em civilização. Nós temos esse papel, diz vários conselhos, palavras de sabedoria sobre finanças, sobre como se comportar em sociedade, sobre regras, sobre conselhos, como viver em civilização. Se esse documento foi escrito por um conjunto de sábios do passado, mas que esse documento de alguma maneira hoje representava apenas a eles, e eles eram apenas pessoas como nós,
Nós podemos sempre dizer, bem, eles se calhar estavam errados, eles não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje. Existem algumas partes deste documento que, sim senhora, que são boas, que são sábias, mas existem outras partes que eu acho que nós podemos descartar. Porque lá está, nós hoje em dia temos mais informação. No entanto, se esse documento, e isto é legítimo, seria legítimo dizer isso e muitas pessoas dizem isso sobre a Bíblia. E eu vou dizer aqui uma coisa que até pode ser um pouco polémica. Se de facto a Bíblia é apenas um documento destes, um documento sobre como viver melhor em sociedade, escrito por alguns sábios do passado e apenas representa a visão do mundo desses sábios e não tem nenhuma autoridade acima, nenhum cunho de autoridade, nenhum cunho de autoria acima deles, que são pessoas como nós, então de facto nós podemos fazer isso. Esta parte, podemos filtrar as coisas que se tornaram ultrapassadas e manter as coisas que parecem corretas. Mas eu agora vou dar-vos um exemplo diferente. Imaginem que esse documento, Como Viver em Civilização, no fundo foi emitido, que se calhar não se chama Como Viver em Civilização, mas chama-se Regras da Sociedade ou alguma coisa assim, foi emitido pelo governo. Foi emitido, foi escrito por pessoas normais, mas tem o cunho da autoridade do governo do estado onde nós vivemos. Então aí, esse documento já não é visto da mesma maneira. Nós já não vamos dizer, esta lei eu gosto, mas esta não gosto. Nós, em sociedade, não podemos fazer isso, não é? Porque senão é o caos. E porque também existem consequências, naturalmente, para não cumprir a lei. Então nós, como cidadãos em sociedade, nós não olhamos para a lei assim. Ou pelo menos não devemos olhar. Ou seja, a questão central, e é por isso que estamos a fazer este podcast, deve ser qual é o cunho da autoria, o cunho da autoridade que incide sobre a Bíblia. É apenas a palavra de homens sábios do passado cuja sabedoria pode ser ultrapassada, ou emana, se quiserem, de uma autoridade superior, até superior aos homens, que tem a autoridade sobre a nossa vida, que nos criou, que é Deus, e que tem o conhecimento e a sabedoria muito acima do nosso. E então, se for esta segunda opção, seria incorreto não seguir, mas também seria irracional. Eu vou-vos dar outra analogia. Imaginem que vocês encontram um documento com indicações médicas. Como curar a doença A, como curar a doença B, todos os passos para curar essa doença, como se manter em forma. E imaginem que esse documento foi escrito por um médico infalível. Um médico que é o melhor médico que já alguma vez existiu. Ele nunca cometeu nenhum erro. Ele curou todos os doentes, ele descobriu a cura para todas as doenças, uma cura infalível para todas as doenças. E descobriu maneiras de prevenir todas as doenças. Seria absurdo nós termos uma dessas doenças, pegarmos nesse livro e dizermos assim, isto foi só um livro escrito por um homem como eu vou fazer o que me apetece porque há aqui coisas que não me parecem fazer sentido. Mas agora algumas pessoas vão dizer, ok, mas a Bíblia não foi inspirada por Deus, a Bíblia não aparenta ter sido inspirada por Deus. E aí entra outra discussão, ou seja, podemos discutir se a Bíblia foi ou não inspirada por Deus, mas o meu ponto aqui é este. A questão-chave é precisamente se a Bíblia foi ou não inspirada por Deus e se a Bíblia tem ou não um cunho de autoridade. Se a Bíblia tem esse cunho de autoridade divina, que digamos assim, Deus, o médico infalível, que consegue resolver e que sabe a solução para todos os nossos problemas, especialmente espirituais, mas também outros. E se Deus é aquele, em analogia ao governo, que é o rei de todo o universo e de toda a criação e o autor de toda a criação, e que pode, portanto, sim, criar, emitir um documento, mas é para nosso benefício, não é uma coisa tirânica, mas é para nosso benefício. Se de facto a Bíblia é isto, vindo deste Deus, então seria irracional desprezar a Bíblia e não seguir a Bíblia. Portanto, se de facto uma pessoa está convencida que a Bíblia é a palavra de Deus, essa pessoa seria irracional em desprezar a Bíblia e não seguir a Bíblia. O que é o contrário do que muita gente diz, que é irracional seguir um texto
velho, etc. A idade não interessa. Se de facto o autor deste texto, na analogia que eu dei há bocado, se, por exemplo, o médico infalível escreveu isto há alguns anos atrás e se o conhecimento que ele tinha naquela altura sobre estes temas ainda se aplica hoje em dia, as doenças ainda existem e as curas ainda são válidas, então só porque tem 2000 anos seria irracional não o seguir. Então podemos terminar esta primeira parte da discussão com a conclusão de que a doutrina da inspiração das Escrituras é essencial, é a chave para decidir se faz ou não sentido segui-las e para decidir como é que nós as devemos abordar. Nomeadamente quando toca em questões de moralidade ou quando toca noutras questões, uma pessoa que esteja convencida que Deus é o autor da Escritura seria irracional em não a seguir. Uma pessoa que esteja convencida que Deus é o autor da Escritura seria irracional em descartar completamente partes da Escritura. Então, vamos agora passar a duas questões que seguem desta, que são a seguinte. Primeiro, porque é que nós havemos de achar que a Bíblia é inspirada ou que é a palavra de Deus? Porque tudo o que eu posso estar a dizer é verdade, mas se a Bíblia não for a palavra de Deus, e muitas pessoas que se calhar estão a ouvir isto, dizem, ok, tudo o que disseste agora, tens razão. Se a Bíblia de facto for a palavra de Deus, então nós devemos segui-la. Deus, por definição, é um ser perfeito, é assim que o definem, mas algumas pessoas pensam que Deus nem existe, portanto a Bíblia de certeza que não é a palavra de Deus. Outras pensam que Deus existe, mas nunca ia escrever isto. Isto não faz sentido, não pode ser a palavra de Deus, porque lá está quase o argumento de introdução absurdo. Se a Bíblia fosse a palavra de Deus, nunca ia dizer A, B, C, D. E depois de discutirmos se a Bíblia de facto é a palavra de Deus, podemos discutir outra coisa, que é o que é que significa a Bíblia ser a palavra de Deus. Ou seja, ok, se calhar a Bíblia é a palavra de Deus em algum sentido, mas o que é que isso quer dizer? E eu vou já dar-vos um pequeno spoiler sobre a questão de porque é que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou apresentar alguns argumentos. Sobre o que significa exatamente a Bíblia ser a palavra de Deus, eu não vou apresentar uma definição completamente exaustiva. Acho que não é esse o ponto deste podcast, até porque os cristãos não concordam todos exatamente sobre o que é que significa, mas vou apresentar alguns pontos importantes que devem estar incluídos, ou pelo menos ser considerados, numa explicação sobre o que é que significa a Bíblia ser a palavra de Deus. E lá está esta explicação sobre o que é que significa a Bíblia ser a palavra de Deus, é o que nós chamamos de doutrina da inspiração. Portanto, doutrina da inspiração significa apenas isso. O que é que significa a Bíblia ser a palavra de Deus? O que é que nós cremos, o que é que nós acreditamos sobre a Bíblia ser a palavra de Deus? Então, sobre porque é que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou começar com o que me parece que é a questão fundamental e uma base muito forte para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o que é que Jesus Cristo achava sobre a Bíblia. Porque reparem no seguinte, se Jesus de facto era quem ele disse que era, então aquilo que ele achava sobre a Bíblia é importante para o que é que nós achamos sobre a Bíblia. Porque se Jesus era quem ele disse que era, então Jesus era o Filho de Deus, Jesus era divino, Jesus era Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então ele era a referência. E se Jesus achava que a Bíblia era a palavra de Deus, então nós também devemos achar, porque Jesus, sendo Deus, não ia estar errado, certo? Também podemos perguntar o que é que queriam os apóstolos, ou seja, aqueles a quem Jesus ensinou. Porque nós temos os evangelhos com as palavras de Jesus e os apóstolos depois expandiram sobre isso, passaram os ensinamentos de Cristo. E nós temos algumas dessas coisas no Novo Testamento, mas também temos escritos de outras pessoas que seguiam Jesus que não ficaram no Novo Testamento, não fazem parte do canon. Temos várias cartas, algumas delas até já discutimos aqui, que também têm informação importante sobre o que é que eles achavam sobre a Bíblia. E a partir daí nós podemos perceber o que é que a Igreja achava sobre a Escritura e ter uma noção mais completa do que é que Jesus achava sobre a Escritura. E não só sobre a Bíblia ser ou não inspirada, mas sobre o que é que isso quer dizer. Portanto, este estudo histórico tem essas duas valências, consegue responder a essas duas questões fundamentais. Porque é que nós devemos achar que a Bíblia é inspirada por Deus e o que é que significa a Bíblia ser inspirada por Deus?
Então, agora algumas pessoas vão-me acusar, entre aspas, de estar a fazer um argumento circular. Ou seja, estão a dizer assim, bem, tu queres provar que a Bíblia é inspirada por Deus e então estás, primeiro, a assumir que Jesus é quem ele disse que era, o que está escrito na Bíblia, portanto, parece circular, e vais usar a Bíblia para provar ou para argumentar que a Bíblia é inspirada por Deus. E eu tenho a seguinte resposta para essa crítica que eu acho que não é válida. E eu vou explicar porquê. Primeiro, para nós percebermos ou chegarmos à conclusão que Jesus é quem ele disse que era, nós podemos olhar para a Bíblia como não sendo inspirada necessariamente. Isto é algo que eu acho que já falei aqui no podcast, que já foi aqui discutido, mas, por exemplo, voltando àqueles episódios, eu recomendo irem ouvir com o Manel Rainha, episódios 6 e 7 do Razoavelmente, em que nós falamos sobre a fiabilidade da Bíblia. Nós discutimos fiabilidade histórica da Bíblia por critérios de história normais, digamos seculares, critérios de análise histórica, critério do embaraço, por exemplo. Ou seja, se fala na Bíblia de uma coisa que seria embaraçosa para quem escreveu o texto, então provavelmente isso é verdadeiro, porque quem estivesse a forjar ou a escrever uma mentira não ia escrever uma coisa que fosse embaraçosa. Um exemplo que às vezes se dá é, por exemplo, nós sabemos que Jesus foi batizado. Mesmo muitos daqueles que não acreditam, não são cristãos, vão dizer sim, Jesus foi batizado. Porquê? Porque o batismo na igreja cristã e primitiva e ainda hoje está ligado com a limpeza do pecado, não é? E Jesus crê-se que não tinha pecado. Então seria estranho Jesus ser batizado, mas está registado na Escritura que Jesus foi batizado. Ou seja, seria estranho para os primeiros cristãos inventar que Jesus foi batizado. Outro exemplo é descrito no Novo Testamento que foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio. E naquela época, o testemunho de uma mulher valia menos do que de um homem, valia muito pouco. Portanto, também seria estranho estar a querer passar uma história como sendo verdadeira e fiável e convencer os outros e inventar que tinham sido mulheres a encontrar. Naquela altura fazia muito mais sentido inventar que tinha sido um homem, porque ia parecer mais fiável. Então existem mais exemplos destes, e não é esse o ponto do podcast de hoje, mas o ponto é que numa linha de raciocínio, digamos de apologética mesmo, em que nós tentamos argumentar até chegarmos, digamos assim, às verdades do cristianismo, para nós chegarmos à conclusão ou à plausibilidade de que Jesus era quem ele disse que era e que Jesus ressuscitou, nós não precisamos de olhar para a Bíblia já como inspirada. Ou seja, se quiserem, podemos proceder em dois passos. Primeiro, olhamos para a Bíblia como um documento histórico clássico e aplicando o método histórico, nós podemos fazer um argumento de inferência à melhor explicação para dizer que a melhor explicação para os factos que nós conseguimos extrair aplicando o método histórico dos textos que temos é que Jesus de facto ressuscitou. Eu não tenho tempo agora aqui, né, o objetivo desse podcast é fazer esse argumento, mas, por exemplo, posso recomendar dois autores bastante famosos que fazem esse argumento, que são Gary Habermas e Michael Licona, e eles fazem, chama-se o argumento dos factos mínimos. É um exemplo de uma maneira que se pode proceder. Existem certos factos sobre o Jesus histórico que até os académicos não cristãos seculares concordam, e depois pode-se argumentar que a melhor explicação para esses factos é que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, então ele era quem ele disse que era. E então este é um argumento que não assume que a Bíblia é inspirada. Ou seja, nós podemos dizer muito bem, chegamos a esta conclusão que Jesus era quem ele disse que era, e então agora vamos ver o que é que ele disse sobre a Bíblia e vamos chegar à conclusão que a Bíblia é inspirada por Deus porque Jesus acreditava nisso. Ou seja, isto é uma linha de raciocínio racional e não é circular. Se examinarem o argumento com cuidado, não é circular. E depois, lá está ligado a isto, a crítica que se podia fazer era, utilizar a Bíblia para chegar à conclusão que a Bíblia é inspirada. Nós, para utilizar a Bíblia, não precisamos de assumir que ela é infalível e inspirada, num argumento histórico. Ou seja, por exemplo, quase toda a gente acha, todos os académicos, ou diria se calhar todos, que o apóstolo Paulo existiu e que ele escreveu certas cartas à igreja. E de onde é que se sabe isso? Lendo a Bíblia. Mas essas pessoas não acreditam que a Bíblia é inspirada, simplesmente.
têm aquele documento clássico, que são as cartas de Paulo, analisam esse documento, um bocado como eu estava a dizer há bocado sobre Jesus, e chegam à conclusão, ok, Paulo de facto escreveu isto. De facto, Tiago inicialmente não acreditava que Jesus era quem ele dizia que era e depois passou a acreditar. Então, para nós extrairmos estes factos históricos, digamos, pode não ser com certeza absoluta, mas com plausibilidade forte, nós não precisamos de assumir já à partida que a Bíblia é inspirada. E já agora em apologética e em filosofia e em argumentação não há muitas certezas absolutas. Especialmente em história não há certezas absolutas. E o objetivo não é criar aqui uma certeza absoluta, mas sim, que lá está, o projeto, toda a empresa da apologética e da argumentação é nós chegarmos à conclusão que esta tese é a mais plausível. Ou mais plausível do que o seu oposto. Ou mais racional, se quiserem. De acordo com os dados que temos. Então, é isso que eu argumento que se pode fazer primeiro para mostrar que Jesus é quem ele disse que era e daí advém que o que ele disse sobre a Bíblia é importante e é muito relevante para perceber o que é que a Bíblia realmente é. E como é que nós podemos saber o que é que Jesus disse? Podemos também ir à Bíblia, também não assumindo a priori que ela é infalível, mas extrair a informação que lá está para perceber, analisando como um documento histórico, o que é que os apóstolos, o que é que os primeiros cristãos e o que é que o próprio Cristo achavam sobre a Escritura. E esse vai ser o primeiro ponto e o primeiro foco do próximo episódio do Razoavelmente, em que vamos continuar esta discussão. Espero que tenham gostado até aqui. Até lá! A sonoplastia deste episódio foi da Raquel Rocha Couto, a edição da Débora Campos Resina. Eu sou o Henrique Guerreiro e este foi o Razoavelmente, um podcast do GBU Portugal.